Daniel Alves completou uma semana preso na Espanha e já foi transferido a um presídio com outros presos por crimes semelhantes. Porém, seu novo advogado entrou com um diferente recurso para tentar uma manobra utilizando uma tornozeleira eletrônica. Veja o trecho após clicar no primeiro link na descrição, podendo ganhar uma boa grana através de uma das melhores casas de apostas. A 1xBet, nosso parceiro oficial aqui do canal. Com a 1xBet pode fazer apostas em partidas nacionais e internacionais, além de outros jogos que podem te render boas quantias. 1xBet, a sua casa de apostas. Ele gravou um vídeo e enviou para esse programa. Aquele primeiro vídeo ele gravou sem saber exatamente o que estava acontecendo. Depois, segundo o Martel, ele mandou, a primeiro depoimento dele, ele estava ali em estado de choque ainda com o tamanho do caso. Depois ele mudou novamente o depoimento para tentar proteger a esposa dele, para não expor a esposa dele, a Joana Sanz, proteger o casamento dele. E por fim ele deu uma outra versão dos fatos, né? O Martel, ele muito possivelmente ele vai usar isso, né, durante a defesa do Daniel Alves, vai explicar por que ele mudou o seu depoimento, porque afinal de contas essas mudanças, né, essas mudanças de depoimento dele, mudanças de versões, foram um dos motivos também, um dos vários motivos que levaram à prisão preventiva do Daniel Alves, né? Além, a gente já falou aqui do risco de fuga, por ele ter muito dinheiro, por ele ter condições de vir para o Brasil e de ir para o Brasil, né? E estando no Brasil não poder ser extraditado, enfim, um dos motivos também é o fato de o depoimento da vítima ser muito consistente, o depoimento da denunciante, e o depoimento do Daniel Alves como acusado ser pouco consistente, ter várias mudanças em suas versões, né? Esse é um dos pontos. Um outro ponto também que foi divulgado hoje, ou que os jornais, né, daqui de Barcelona, que alguns deles cobrem muito bem esse caso, cobrem com muita informação e com muita informação de bastidores. Um desses jornais, o La Vanguardia, disse que Daniel Alves vai... uma das propostas, né, talvez no recurso, ou então em outros pedidos, em outros momentos, é que ele use uma tornozeleira eletrônica ou uma pulseira, né, eletrônica, para que seja descartado esse risco de fuga, né? Seria uma das maneiras dele ser colocado em liberdade, mas sem que exista esse risco de fuga, para que ele possa aguardar o julgamento em liberdade. A gente lembra que ainda não tem data o julgamento, o processo, a coleta de evidências, de indícios, né, e de possíveis testemunhas, possíveis depoimentos. Esse processo ele pode durar, pela lei, ele tem um limite de 1 ano, mas deve ser mais rápido todo esse processo, para que depois todas as partes possam aí avaliar, estudar o caso, avaliar as provas, fazer aí preparar, né, para um julgamento que, segundo nos disse para Thalita Vespe, para mim, a advogada da denunciante, a Esther Garcia Lopes, ele talvez seja um pouco mais rápido que o normal, pelo fato, além de ser um caso muito midiático, pelo fato de o Daniel Alves estar em prisão preventiva, né? Quando o acusado está em prisão preventiva, a justiça tenta acelerar também o processo para que ele não fique em prisão preventiva esperando o julgamento, para que seja julgado logo e seja decidido se continuará detido, né, no caso de uma condenação, ou se será absolvido e voltará a ser colocado em liberdade. E não para por aí. Veja esse trecho, os comentaristas discutem ao vivo sobre o caso. Então, como em algumas coisas o ser humano não evolui, mas algumas evoluem. E é esse caso. A gente já está discutindo aqui agora porque é o Daniel Alves, ou repito, se fosse o Mauro Betti Júnior, teria que ser a mesma coisa. A gente não sabe exatamente o que ocorreu, e a gente está baseado nas notícias que vêm de lá, e é uma situação muito difícil do Daniel, realmente. Né? Como o Vanderlei falou, até agora não houve nenhum argumento que contradissesse aquilo que a menina falou. Mas também pré-julgar é complicado. Sim, né? Quando com começou certeza. aquele caso do Neymar com aquela moça, também aparentemente o Neymar era culpado de tudo, depois veio uma mudança. Por isso que é muito perigoso que a gente fala, porque de repente acontece uma nova situação. Eu acho que a lei tem que ser cumprida, eu vou muito nisso aí. Se fez, tem que pagar. Se não fez, não pode pagar. E é por aí, esperar, porque realmente é muito, as informações. É um negócio sensacionalista e tal, tem aquela coisa toda que pega. Aconteceu alguma coisa, provavelmente muito séria, mas é difícil a gente emitir uma opinião, pô, o cara tá certo, cara. Agora, pegando o que a gente sabe, só rapidinho, está em cima disso,
como foi colocado, da linha de defesa do Martel, que é um famoso caso de Piquet, Neymar, várias outras circunstâncias e situações, você vê, olha onde ele quer, digamos, mudar ou se aproveitar de uma certa contradição sobre um beijo ou não beijo. Você já vê como é que está aqui a situação. Então, assim, eu quero falar a respeito dela. De pena também, né? Então, exatamente, porque faz parte dessa... E é assim da humanidade, Tudo tá? que você tem é isso? É Alguém isso. vai perguntar para ele. Tudo que você tem... no fundo, é só isso? Para contra-golpear. E, de novo, beijou ou não beijou? a mulher, E até ela, em quinta, né, nenhum mano? momento ela quer dinheiro, né? Porque muitas vezes se fala, essa aí quer dinheiro. Então. Inclusive com um puta preconceito contra a mulher, né? Maria Chuteira, essa quer dinheiro. Teve alguns casos nos últimos 2 anos, no futebol mundial, por exemplo. Você pega o Mendy, Sim, lateral esquerdo do campeão do mundo, lateral esquerdo do Manchester City. City. Tá preso. Ficou preso. O atacante do Manchester United. o Sim, moleque, também. Sumiu. Greenwood. Aí você tem o caso. Você teve o caso do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo teve e falou: quanto é essa parada aí pra Houve um resolver? acordo. E ali foi dinheiro, a mulher queria o dinheiro. Houve. E, de Ele novo, falou, também é da parte da vítima. Não, eu ela sei. que dinheiro. É dela. É dela, Mas da teve família e dela. abafou logo, Isso aí, pegou exato. $1 milhão de A dólares. escolha dela. Já acabou. Que seja, que fosse O um caso real, do Robinho dólares. também, que é muito mais próximo, falou que o problema todo só esticou porque não deu 10 mil euros. E que fosse, não Olha, não, pode ser, eu tô exato, colocando, perfeito. que houve essa parada. Que é 10 violência, mil euros. estupro coletivo. Esse lance aqui já do Daniel Alves, a menina não quer dinheiro nenhum, não quer nada, quer ir a fundo. Outras situações que houve mesmo essa agressividade, a vítima queria se resolver através da parte financeira. O Lembrando Cristiano que Ronaldo- primeiro ela é o Cristiano vítima, Ronaldo- né? Não, a vítima. Não, O eu tô Cristiano falando, ela é Ronaldo- vítima, independente do que O Cristiano qual for a Ronaldo solução. resolveu com a vítima dele lá e dinheiro. Aquele dinheiro abafa o caso. Parece que essa troca de advogado tem a ver também. É tudo à distância, gente. Claro, Pelo gente, que eu li isso, e tal, isso, sim, o sim. Frank Souza nos informa bastante sempre. Parece que esse primeiro advogado que o Daniel contratou, ele é especializado em acordo. Isso. É o Martel, é um né? grande, sim. É fera. E agora, percebendo que está muito difícil o acordo, ele vai ter que mudar a linha de defesa para uma outra situação. E também é compreensível que o cara tenha que se defender, normal. Não, E a é um menina, direito claro, ela tem o inalienável ao direito ser humano, dela, né? e ela não pode também, não pode ser prejulgada, não sei o que. Não é nada. Até então, ela é uma vítima que está querendo Sem dúvida. justiça, tá Não, tudo e certo. até porque é de exame de corpo de delito. Não, mas é o que eu tô, Daniel é o tem que eu tô que tentar falando o melhor também. pra ele. É o que eu tô falando também, que eu concordo um pouco com o Flávio. Tem gente que fala e eu não ligo também. Ah, pilhado vai passar pano, vai passar pano. Não vou passar pano pra ninguém, tá? Porque eu não vou defender o que é errado. Mas eu concordo com o Flávio. Pra mim tem que ser julgado. Claro, Não dá pra ficar falando antes. Todo mundo falou do Neymar, falaram e depois. Não é só nesse caso, Sim, aliás, em todos os casos, porque às vezes a gente julga muito. Eu vou pré-julga. esperar- eu Não, vou esperar pré-julga julgar. e a gente não faz justiça, a gente faz linchamento, a gente faz cancelamento. Eu não, Nós não da é porque é imprensa. amigo, não é meu grande E amigo de Daniel novo, Alves. É só porque eu prefiro é esperar. suposta mas- vítima. Se inscreva agora mesmo em Momento Brasil e fique por dentro das melhores notícias e os últimos acontecimentos.